Sim, olha aí, doutor Fernando apareceu aí. Olha só. Deixa eu convidar o doutor Fernando aqui. Como é que é aqui? Aperta aqui ou aperta aqui? Ah, sim. Fernando, prepara. Acrescentar o cotidiano, né? Sim, é muito legal, válido. Agora sim, doutor. Tudo Boa bem? noite. Boa Graças a noite. Deus, tudo certinho. Então tá Estava bom. conversando com um colega aqui, Eduardo. Ele fez um Doppler de curso de, ele fez um curso de Doppler com fármaco-indução. Foi o mesmo que você fez, né? Na verdade, o Eduardo, acho que ele ministrou o curso, não foi? Não é o Eduardo que ministrou o curso? Ah, é? Não O sei, ele Eduardo está aqui na ministrou. live aqui. Ah, Não sei se é o mesmo rapaz, doutor Eduardo. Eduardo, não se esconde. Ele falou que está começando. Eu, não, eu entendi que ele Ah, estaria então começando deve ser outro na Eduardo. Então é outro expansão na Eduardo. ultrassonografia. Ah, Ah, entendi. então é Pô, outro. show de Opa. bola. Doutor, já sei que você está com um tempo aí limitado por conta de uma cirurgia marcada para daqui a pouco, certo? Isso. Então a gente vai fazer um bate-bola aqui, vamos entender como é que foi essa jornada sua. Eduardo Miranda de Fortaleza, que é quem ministrou o curso, que o colega colocou Isso, aqui, Eduardo né? Miranda, isso. É, Exatamente. beleza. É, saquei. Então é isso aí. Primeiro, eu ia te perguntar, eu sempre pergunto, né, de que cidade é, mas eu acabei já fofocando aqui que você é daqui de Rio Branco, mas você trabalha aqui, você é natural de onde? Eu sou de São Paulo, Maurício. Eu vim, São vim Paulo. para o E está Acre aqui em aí há Rio Branco há 16 quanto tempo? anos. Estou há 16 anos 16 anos. aqui, né? Vim na época para montar a equipe de transplantes de rim e acabei Eu ficando, lembro disso, né? eu lembro disso. E foi muito sucesso, inclusive, né? Foi, Esse número de transplantes, né? Legal foi bom. demais. E aí depois de chegar aqui, quando você veio desenvolvendo essa função, né, de montar o serviço de transplante, e em que momento entrou a ultrassonografia aí na sua história? Como é que foi isso? Na verdade, Maurício, o ultrassom entrou na residência já. Eu fiz Ah, você já residência. vinha disso. Na nossa residência era um serviço grande. Eu fiz no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. É um Uhum, serviço muito grande, né? E a gente uhum, não tinha como solicitar ultrassom para a qualquer momento para tirar as dúvidas ali, nos casos que a gente tinha na enfermaria, fazer as biópsias de próstata. Então a gente aprendeu ali, foi aprendendo ali de orelhada ali, um com o outro, né? Um residente certo. passando para o outro, né? O R mais passando para o R menos. Uhum, Então o ultrassom sempre teve presente, desde o meu R1. Na cirurgia geral a gente aprendia lá como uro. Naquela época você fazia o R1, mas você, no servidor você já era residente de urologia. Então foram 4 uhum, anos de residência só de uro. E aí entendi. é, foi, foi presente desde o momento. A gente tinha um aparelho dentro da nossa enfermaria e um aparelho no centro cirúrgico. Olha que legal. E fazia operatório também? Fazia, Alguém fazia? fazia, É? fazia. Muito, muito raramente, mas fazia. O nosso maior volume era fazer para os casos de dúvidas dos nossos pacientes operados ali na enfermaria e, Saquei. e as biópsias de próstata. Certo, certo. E é legal, né? Que na live de segunda-feira eu falei muito dessa questão da versatilidade e da aplicabilidade, né? Muito variada da ultrassonografia. E aí, no seu caso, aí, mais uma, né? Que está ali presente no pós-operatório imediato ali, podendo tirar alguma dúvida, ou no pré-operatório, né? De repente, para confirmar alguma questão, enfim, não só na urologia, mas cirurgia geral, né? Exato. E aí, depois disso, teve um período aí latente ou você sempre manteve essa atividade com ultrassom? Não, Maurício, sempre usei ultrassom, né? Aqui no Hospital das Clínicas nosso aqui, né, que é o nosso hospital escola, a gente Uhum. tinha possibilidade, então eu uso no intraoperatório para fazer, por exemplo, nefrostomia percutânea, né, para ter acesso ao rim. Perfeito.
o acesso percutâneo, eu uso ultrassom para achar o cálice e puncionar o cálice. Às vezes no intraoperatório para achar um cálculo que eu não estou achando ali no momento, né? Só um pouquinho. Tá. Outra coisa que a gente tinha na enfermaria também, né? Então, assim, na enfermaria aqui eu usava. Continuei fazendo para biópsia de próstata e no meu consultório eu tenho um portátil, né? No consultório não, para mim. Eu Sim. não faço ultrassonografia com fins comerciais, eu sempre solicito a ultrassonografia. Eu uso a ultrassonografia para os casos de urgência e no intraoperatório, né? Então, aquele cara lá no pós-operatório ali, eu tenho esse ultrassom por Wi-Fi, né? Que você vê pelo celular ali. Sei. Lógico, com uma qualidade inferior, mas me tira bastante dúvida. Assim. O legal é essa resolução de dúvida ali imediato, né? Tanto na urgência, quanto para te auxiliar em alguma... te auxiliar, por exemplo, numa biópsia ou numa punção. A biópsia renal você faz guiada também? Também guiado por ultrassom. Na verdade, Maurício, eu nem me vejo atuando como urologista sem ultrassom do lado. O ultrassom fica na minha bolsa, né? Na minha maleta. Esse ultrassom portátil. Doutor Badia está falando aqui no Mobson. É esse? Não, rapaz, eu tenho um que eu comprei nos Estados Unidos, eu nem lembro a marca agora. Faz tanto tempo que eu não tô recordando, não me recordo a marca. O nome, né? Entendi. Então, assim, eu não sei mais como exercer a urologia sem ter ultrassom do meu lado ali. Interessante, né? Agora, tem colegas urologistas que não fazem, né? Ficam realmente só na dependência do retorno. O que tudo bem, né, Fernando? Mas não te dá aquele suporte imediato ali, né? A grande vantagem, Maurício, é exatamente essa, né? É imediato. Eu estou na dúvida se uma sonda está mal colocada. Me chamam de madrugada, a enfermagem passou uma sonda e não está saindo urina. Eu pego o meu ultrassomzinho de bolso, faço e vejo se a sonda está alocada ou não. Não preciso esperar, 10 segundos, né? Então, nossa, olha, é muito útil, né? É muito. Muita paz, né, para você, né? Exato. E na rotina, né? Bom, pelo que eu entendi, você ainda não faz de rotina, né? Por exemplo, eu vou precisar, no seu caso, né? Vai precisar fazer uma avaliação de próstata. Você ainda não faz isso de rotina, você encaminha esses pacientes, esse modelo de atendimento. Por falta de tempo, Maurício. Eu preciso escolher, né? Como eu tenho atividade acadêmica, o tempo de consultório é reduzido. Então, o tempo do meu consultório é para atendimento. Entendi. E aí eu acabo pedindo os exames complementares. Mas a biópsia de próstata eu faço com ultrassom de mesa, né? Um Versana que eu comprei. E o ultrassom Doppler peniano com um teste de farmacoereção. Que agora estou fazendo também. Então, eu uso o ultrassom para isso, né? O ultrassom de mesa eu uso para isso. Entendi. Mais para as biópsias mesmo, e essa nova... não é o procedimento que é novo, né? Mas você começou a fazer também, né? A farmacoindução com acompanhamento com ultrassom, com Doppler. Não é isso? Exatamente. É isso. Legal. E me diz uma coisa, a história do curso, né? Do SG Master. Como que você decidiu fazer e como que assim, qual foi o que acrescentou para você, já que você já tinha essa vivência com a ultrassonografia? Maurício, é o seguinte, eu sempre gostei muito de imagem, tanto é que aqui no começo, há 16 anos atrás, na Faculdade de Medicina, eu dava aula de imaginologia, até chegar a professora Rita aqui. Então, sempre gostei muito de imagem, estudava muito, né? A parte prática aprendi ali na residência, mas a parte teórica foi nos livros. E achei que estava na hora de
de pegar algumas dicas melhores, de me aprofundar Uhum. mais, principalmente na parte técnica ali. E eu falei, poxa, eu vou fazer um curso aí, vou fazer um curso rápido aí de final de semana, alguma coisa assim. E fui procurando na internet, quando eu achei ultrassonografia e arte. E Aham. foi fantástico, né? Porque, poxa, aí eu assisti em casa o curso, né? É a vantagem, né? É vantagem. Você assistia deitado na minha cama, e, quer dizer, me poupou um deslocamento. E o que me chamou a Aham. atenção no curso da ultrassonografia arte foi essa mistura teórica e prática, né? Então, é bacana ali aqui, você, né, no curso, você coloca ali a parte teórica e já mostra na prática como é que é, já mostra ali os truques, né? Porque a Uhum. gente sabe, Maurício, que o que faz diferença é o que a gente ensina para o residente, é o truque, é o pulo do É gato, verdade. é onde não cair em Aham. armadilha, né? Onde Exato. não... Como não cair nas armadilhas, o que não fazer, né? Uhum. Às vezes é mais interessante você saber o que não deve fazer do que fazer. E isso aí, Entendi. quem sabe passar é o cara que tem experiência. Então, eu achei muito proveitoso porque você, de uma forma prática ali e rápida, direta, né, ensina os truques. Né? Quais são Entendi. as armadilhas, onde não cair nas armadilhas, né, os artefatos, Uhum. a confusão. Então foi bacana isso daí. Muito legal. Eu acho que se eu pudesse falar, a grande vantagem do curso foi essa aí, passar o pulo do gato. Entendi. É, que legal. É, eu realmente me preocupei muito na questão prática, na verdade, o objetivo é esse, né? É, ter desenvolver essas habilidades práticas. E foi meio que desafio para mim pensar nisso, né? Como trazer isso. E eu falei assim, olha, eu acho que a forma mais fácil de transmitir isso é eu fazendo mesmo. E aí foi aquela forma que eu consegui colocar lá de mostrar isso, né? Botar a tela, botar a minha mão, teclado, mas antes precisa ainda do ter uma base do entendimento da imagem, formação de imagem, manipular o aparelho. Então, isso eu acho que traz até mais agilidade, né, para o entendimento depois desenvolvido isso das doenças, ou sair realmente de algumas armadilhas que o ultrassom, pelo menos abdominal, é o tempo inteiro, né? E é mais desafiador mesmo. E me diz uma coisa, porque para mim, quando eu comecei, um grande desafio era investigação de rim, porque fora as variações, né, que existem de posicionamento, inclusive, tem rins que são bem desafiadores. Como é que é para você, urologista, já cheio de manha, já de abrir a barriga e ver lá o bichinho lá dentro? Como é que você encara essa sua habilidade aí com essa questão? Já É, está. olha, o que é difícil, a gente tem uma máxima em cirurgia, né? Em medicina, na verdade, o que é difícil para um, geralmente é difícil para todos, né? Então, de vez em quando, a Verdade. gente apanha mesmo, não, é difícil achar o rim. E agora, a vantagem para mim é que, como você falou, né? Eu faço a imagem ali e depois eu abro para ver como é que estava. Então, tem essa É um vantagem. aprendizado. E a aprendizagem reversa também, né? De você olhar na cirurgia, depois fazer um ultrassom e ver que poxa, o rim estava nessa posição aqui, estava um pouco mais baixo, ele estava rodado, tinha um vício de rotação. Então, poxa, Uhum. quando eu não estiver achando, vamos mexer o probe um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, angular diferente. Então, tem Uhum. essa vantagem, né? Tem essa vantagem da cirurgia, de você fazer o exame e fazer a cirurgia ou antes ou depois. Isso E agrega você valor, né? está. Sim, sim. E você está embasando uma tese minha de que o especialista, quando ele vai fazer a ultrassonografia, ele já parte de uma certa vantagem, né? Dependendo da especialidade, uma vantagem da anatomia e uma vantagem de clínica também, né? Então, saber valorizar o que acontece muito com a sua especialidade são aquelas ectasias ali moderadas, então, assim, saber valorizar ou não determinado padrão que apareça, isso, então, acaba que reforça aí a minha tese de que realmente o especialista sai um pouquinho na frente ali
quando ele resolve fazer ultrassonografia na própria especialidade, né? Tem razão. Né? Então ele Isso acaba acontece. desenrolando mais. Eu vou te dar um exemplo prático, assim, do dia a dia, né? Vem aquela ectasia leve, lá, uma hidronefrose leve. Paciente assintomático, você fala, isso daí foi um achado do ultrassom, quer ver? Aí eu vou lá, peço para ele urinar, né? Deixar a bexiga bem vazia, e vou lá e faço ultrassom, quer dizer, aquela hidronefrose era por conta de uma bexiga muito distendida, né? E acabou que não deixou a drenagem urinária para a bexiga acontecer de forma normal. Então, eu acho que a gente na clínica acaba tendo uma vantagem quando quando a gente se mete a fazer os exames de imagem. É verdade. Fora a questão do paciente estar ali, né? O paciente você já acompanha. Então você faz aquilo, de repente vai ver o paciente mais na frente, volta daqui a um mês, sei lá, vamos rever como é que tá. Então, sim, tem uma vantagem mesmo. E a avaliação, agora vamos puxar um pouquinho para a parte mais técnica também, que me veio na cabeça agora. Quando a gente está avaliando próstata, eu sempre gosto de medir aquela protrusão, né? Aquela imagem, às vezes, da zona glandular ali que protrui para dentro da bexiga. E eu meço aquela distância. Alguns colegas pedem para medir, você pede, você deixa bem claro no seu pedido, né, para medir isso também. Mas diz para a gente aqui, para o generalista, a relevância disso para o urologista. Tá, então, o ultrassom da próstata, na verdade, Maurício, para a gente serve muito mais para ver as alterações que a próstata causa na bexiga. Tá? Volume de próstata não tem relação direta com o sintoma. Então, o volume é o que menos importa para a gente. Então, em ordem de, assim, as coisas que a gente, né, que eu sempre listo lá, ensino meus alunos a pedirem no ultrassom. A espessura da bexiga, e o ideal é que faça essa medida em torno de 200 ml, né, não pode estar muito distendida também. Então, essa espessura, quando é acima de 4 milímetros, ela pode indicar comprometimento, um esforço, né, vesical. O resíduo pós-miccional, existe controvérsia, alguns acham que é acima de 50 ml, alguns graduam 50 ml, 100 ml, leve, moderado e acima disso grave. Eu prefiro também usar em termos de porcentagem, eu acho que, assim, acima de 15, 18%, talvez seja mais interessante usar a porcentagem do volume inicial, né? Se a gente considera que pessoas têm bexigas de tamanho diferente, eu acho que você usar um número absoluto é ruim. Eu acho que é melhor usar a proporção do volume inicial. Né? Faz todo sentido. E a outra coisa, a protrusão intravesical, porque quando a próstata cresce para dentro da bexiga, o que a gente chama de lobo mediano, ela faz um esquema valvular. Quando a bexiga contrai para expulsar a urina para frente, ela empurra esse lobo mediano. E os estudos estão mostrando que quando esse lobo mediano é maior do que 11 milímetros, a chance desse lobo estar obstruindo o paciente é muito grande, né? E indica mais ainda que a chance dele melhorar com remédio é muito baixo. Então, quando a gente mede, quando você coloca lá e coloca a medida para mim do lobo mediano, eu já sei se ele vai se o remédio vai funcionar bem ou não. Então, você fala para o paciente, olha, você está com uma protrusão aqui de 15 milímetros. Quer tentar o remédio? Tem pouca chance de funcionar, mas se quiser tentar, vamos tentar. Mas você já dá o prognóstico para ele, né? Então, são essas três coisas que a gente vê, que a gente valoriza na ultrassonografia da próstata. Resíduo pós-miccional, espessura da bexiga e protrusão intravesical. Que legal, que legal. Curioso até que eu fiz uma postagem ontem e eu falei exatamente isso, né? Tem vezes a gente vai fazer uma avaliação de pós-miccional, mas a bexiga estava com mais de meio litro de urina, né? Inicialmente. Falei, cara, lógico que vai dar um resíduo grande, né? Não é matematicamente, não é sempre também, né? Mas a tendência é essa, né? Então, fica muito... E outra, eu pergunto, em cima disso, ele urina, aí sobra um resíduo grande ainda. A segunda micção, que valor isso tem? Ou se tem valor? Então, boa pergunta, Maurício. É muito difícil essa segunda micção. Sinceramente, por quê? Vou te falar por quê.
quando você distende a bexiga, isso são achados da urodinâmica, né? Do estudo urodinâmico. Quando você distende a bexiga mais do que 400 ml, você força muito a fibra elástica da bexiga. Então, aquela propriedade viscoelástica da bexiga voltar para a posição inicial e manter uma pressão razoável, ela é alterada. Então, aí você, teoricamente, perdeu o objetivo de medir o resíduo, né? Se você distendeu demais e ficou um resíduo grande, e o segundo resíduo, sinceramente, não vai ter muito valor. Principalmente porque, às vezes ficou um resíduo lá de 200 ml e numa segunda medida 50 ou 40. Mas você vê, 200 ml, às vezes não é muito para o paciente, né? Às vezes 200 ml ele não está na capacidade. Ou porque 200 ml acho que não ficou um bom exemplo. Talvez 100 ml, vamos colocar assim, 100 ml, 150 ml. Ficou, e aí você manda ele urinar de novo. Para o estudo urodinâmico, quando o paciente urina menos do que 100, 120, às vezes 150 ml, a gente nem considera a fluxometria dele. A gente, às vezes, não considera uma bexiga de enchimento razoável. Tá? Então, isso altera o fluxo. Então, às vezes, ela não está... Olha, é difícil isso, porque você não pode encher de mais e não pode encher de menos. Esse é o drama do radiologista, porque tem que fazer vários exames ali, é difícil controlar esse momento, né? Então, quando a gente vê que isso aconteceu, não tem nenhum drama, né? A gente não deve fazer nenhum drama por não avaliar, às vezes, direito o resíduo. Se você tiver essas outras medidas para avaliar, a espessura da bexiga, né? Protrusão intravesical. Então, às vezes, não dá mesmo. Eu acho que o radiologista ou o clínico que for fazer ultrassom não deve se preocupar muito em valorizar esse resíduo, principalmente o segundo resíduo, se você não tiver nessa faixa aí de entre 400 ml e 200 ou 150 ml de volume inicial. Esse é o ideal. Entendi. Esse é o ideal. Que não passe de 400 ml. Entendi. Bom, que interessante. Interessante essa abordagem sua aí. Muito legal. E tem muita coisa também que você falou em relação ali ao drama do radiologista, do ultrassonografista, e é exatamente esse, né? Primeiro que o paciente mente, dizendo que está com vontade de urinar, e tem uns que mentem na recepção para entrar logo, para fazer o exame, isso é a prática, tá? Esse é o dia a dia. E aí, quando a gente vai ver, fala assim, sua bexiga não está cheia ainda, legal, não consegue esperar mais. Tem uns que falam, não, tá bom, vou esperar. E tem outros que falam assim, não, mas eu já estou com vontade de urinar. É muito difícil a gente depois conduzir, depois de uma coisa dessa, e certamente você vê laudos meus ali, alguns, e às vezes eu coloco, assim, olha, bexiga com pequeno volume, avaliação pós-miccional prejudicada. Então eu relato dessa forma. Às vezes está com volume de 100 ml, e aí eu faço pós-miccional, mas isso o urologista já coloca na balança como uma avaliação que realmente se isso tem relevância ou não. É isso mesmo? Agora, é isso mesmo, Maurício. Mas sabe um dado interessante que seria vocês colocarem? Se o paciente estava com muita vontade de urinar, porque às vezes ele está lá com 100 ml, mas ele já está com muita vontade. É um paciente que tem hiperatividade da bexiga, ou tem já a bexiga reduzida por uma obstrução prostática. Então fala assim, olha, a bexiga, a capacidade dele, medida aqui, foi 100 ml, mas ele relatou que estava com muita vontade de urinar. Então isso já é um dado, associou um dado clínico importante. Você fala, poxa, né, se ele não mentiu, né? É verdade, ele está com muita vontade mesmo. Se ele não mentiu, é um dado super interessante isso. Exatamente. Eu costumo colocar isso, inclusive, bexiga com capacidade reduzida. Eu uso esse termo, porque é exatamente isso. Quando eu vejo que a bexiga tem um volume matematicamente pequeno, e eu pergunto ao paciente se ele está com vontade de urinar, ele confirma, não, estou com vontade de urinar, então eu já boto que tem uma capacidade reduzida, né? Meio que insinuando isso. Não, ele insistiu em fazer. Mas que legal que você trouxe isso aí para o pessoal.
A doutora, acho que foi uma doutora que perguntou aqui a respeito novamente da protrusão, que você relatou que 11 milímetros é um limite ali bom para o tratamento medicamentoso, né? A partir daí já seria uma RTU, é isso? Vai depender do volume, né? RTU ou enucleação, laser, aí é o tratamento cirúrgico, né? Tem várias Saquei, modalidades saquei, aí. saquei. Tá. E sintomas, né? Que eventualmente é curioso, foi como você falou, às vezes a gente vê umas próstatas globosas, grandes mesmo, e o paciente urina, né? Tem um pós-miccional tranquilo, e outros uma alteraçãozinha pequena já dá um problema grande. E uma coisa interessante é que quando ele tem esse lobe mediano um pouco mais acentuado, a própria pressão mesmo da bexiga, quanto mais cheio, mais dificuldade ele vai ter, porque faz aquele movimento de válvula, né? Comprimindo a uretra. Né? Exatamente. E essa questão de você urinar com a bexiga muito cheia, eu acho que a maioria das pessoas já experimentou isso, principalmente de manhã, né? Às vezes você dormiu a noite inteira, não acordou nada para urinar, e vai de manhã, vai urinar, o jato está um pouco fraco. A maioria das pessoas experimenta essa diminuição do jato de manhã. Os pacientes falam isso, ó, de manhã é mais difícil para urinar. Às vezes a bexiga distendeu mesmo. Agora eu vou te falar, novamente, viu? É um desafio isso, né? Principalmente para quem está ali fazendo vários, tem que fazer vários exames ao mesmo tempo, saber a medida certa, né? É um problema. No estudo urodinâmico que a gente faz, aqui a gente vai acompanhando o enchimento, né? A gente vai enchendo e vai vendo e está na frente do paciente, ele fala para a gente. Então, a gente sabe o momento exato de parar o enchimento da bexiga. Então, Sim. a medida da capacidade vesical real é muito melhor medida aqui quando a gente faz estudo urodinâmico. Para ultrassonografia, medida da capacidade é um verdadeiro desafio. É difícil, né, você determinar realmente, né? Você só tem informação do paciente, se ele diz que está com vontade ou não, e aí a gente acredita, né? Eu acredito, mas às vezes fica difícil também de valorizar, mas eu tenho que relatar o que está ali. Uma outra coisa que eu queria falar a respeito da ultrassonografia na sua especialidade, que me passa muito na cabeça isso também, é o seguinte: nas ureterolitíases, determinar o ponto de onde está localizado o cálculo ao longo do ureter, isso tem uma relevância pequena, média, muito relevante? Como é que o urologista encara isso? É extremamente relevante, né? Quando a gente está diante de um cálculo ureteral, são os dois fatores determinantes, é o tamanho do cálculo e a localização dele, para a gente saber se esse cálculo tem chance de sair espontaneamente ou se o tratamento vai ser cirúrgico, né? Porque a gente não tem medicamento para expulsar cálculo de ureter, não existe. Ou ele é expulsado naturalmente por gravidade, ou você tem que fazer uma retirada endoscópica do cálculo. E para a gente falar para o paciente qual é a probabilidade dele eliminar um cálculo espontaneamente, a gente precisa do tamanho. A gente sabe que cálculos até 6, 7 milímetros são eliminados espontaneamente, sem maiores complicações, a maioria deles. Acima disso é difícil. E quanto mais alto, mais difícil ainda. Quanto mais alto esse cálculo tiver impactado lá, parado, mais difícil dele descer. Então, uma pessoa que está com cálculo, começou a ter dor e o cálculo, você fez ultrassom na hora ali, o cálculo está impactado na juva, ou seja, parou lá embaixo. Quando ele foi começar a ter dor, ou seja, a chance é maior dele eliminar esse cálculo espontaneamente. Agora, aquele cara que começou a ter dor, você faz ultrassom, o cálculo está lá na jupe, lá em cima. Muito mais difícil dele eliminar espontaneamente. Então, e que é outro desafio para vocês, né? Porque o ultrassom não pega... É difícil ver o ureter no ultrassom, né? Você consegue ver lá em cima e lá embaixo. No meio do caminho é difícil, né? No meio do caminho entra muito gás, é muito complicado. Eu uso o músculo psoas, uso os vasos ilíacos como pontos de referência, como locais ali onde eu posso buscar pelo menos uma ideia, tentar acompanhar o ureter dilatado, né? O ureter normal ele não vou procurar, ou então quando ele tiver dilatações pequenas, fica muito difícil. Mas você sabe que é um exame que eu gosto de fazer. Deixa eu só dar um abraço. Não, vai lá. Deixa eu só dar um abraço ao vivo aqui no Dr. Rodrigo Toninho, ele foi meu R+. A gente está falando de ultrassom que legal. aqui,
Ele entrou aí, eu queria dar um Olha que abraço para legal. ele. Ele me ensinou e se eu falar alguma bobeira, ele vai puxar minha orelha aqui, eu tenho certeza. Um abração para Que ele. Muito, legal. muito do que eu sei, eu aprendi com ele. Um abraço, Que Rodrigo. bacana. Valeu, Rodrigo. Um abraço também aqui. Rodrigo Toninho. Tô tirando um pouquinho do conhecimento aí do seu R. Pois é, então assim, eu gosto, cara, eu gosto de procurar cálculo. Quando tem dilatação, eu vou atrás, vou procurar. Agora, vamos supor, eu te entrego um exame em que eu digo que o cálculo está ali, junto ali da transição com os vasos ilíacos. Você, a partir daí, você costuma só conduta expectante, caso o paciente tenha ali só uma... Você consegue controlar a dor do paciente de certa forma, ou vai para TC para confirmar, para conferir, Olha, a se o maioria das tração for bem vezes? feito, se o tração for bem feito, não tem necessidade, né? Se você conseguir medir o cálculo, conseguiu ver lá o grau de hidronefrose, né? E Uhum, conseguiu me dar a localização do ureter, não tem por que fazer tomografia, não. Mesmo porque 80% dos cálculos são radiopacos, né? Então você pode fazer um raio-x simples. Se o uhum, ultrassom é bem feito, você já tem indicação de fazer. Eu te falei da cirurgia que eu tenho entendi. agora, 19 horas, é exatamente um cálculo desse. É uma grávida com cálculo Ah, é? de ureter. Puxa. É, Uhum, o ultrassonografista conseguiu ver o cálculo, conseguiu ver a hidronefrose, então não tem necessidade de... Nem poderia, quer dizer, até poderia fazer tomografia, a gente sabe em grávida, mas a gente evita. Então não, não é não tem proibido. necessidade, não, de fazer um exame Uhum. complementar se o ultrassom for bem feito. Que legal. É. Não, essas informações eu acho bacana também. Eu, quando pego o cálculo em ureter distal, eu gosto, inclusive, de dar distância para o ósteo, para tentar localizar da melhor maneira possível. Então, assim, a tendência é a gente tentar passar o máximo de informação para o colega que vai receber, né? Exatamente. E, Agora, você perguntou se... Eu acabei não respondendo essa pergunta se em relação a conduta expectante ou não. Tem algumas situações que é uhum, imperativo você operar. Paciente com dor intratável, aquele paciente que não melhora, né, com analgésico ou anti-inflamatório. Paciente com sinais de infecção. E se a hidronefrose for muito severa, né? Aí você não dá para sim, esperar. Se tá. você também tiver diante de um cálculo muito grande, aí tem que deixar bem claro para a paciente, né, que a probabilidade de eliminação espontânea é pequena, então na maioria das vezes a gente já indica a cirurgia direta. Por isso a Ok. importância de medir o cálculo. Por isso, quando dá para medir, quando vocês conseguem medir, é muito bom. Maravilha, maravilha. Olha aí, pessoal, pô, mas informações importantes de quem está nas duas pontas, né? Então, fica de olho aí, começar a medir esses cálculos da melhor maneira possível. E cálculo é engraçado, né? Porque, principalmente cálculos nos cálices, cálculos pequenos, eles são meio que traiçoeiros, né? Às vezes a gente consegue pegar só numa determinada posição. E muitas vezes gera dúvida. Acho que foi semana passada, que eu olhei ali e imaginei que o paciente tivesse cálculo nos dois rins, cálculos pequenos, aqueles cálculos ali de 4 milímetros. Esse tamanho é uma desgraça. Porque menor não vai dar para ver, maior já vai ficar um pouquinho mais fácil, mas esse tamanho de 4 milímetros, 3, cara, aí é uma desgraça. Então eu imaginei que tivesse nos dois, mas como eu tenho a facilidade do TC ali do lado, eu perguntei para o paciente se ele toparia fazer para a gente definir logo isso. E ele topou, então eu fiz, né? Fiz para resolver o meu problema, não fiz para cobrar exame de paciente. Então, aí quando eu vi, ele tinha, daqueles cálculos que eu achava que tinha dos dois lados, ele na verdade só tinha de um lado e muito pequenininho, só que eram dois, um perto do outro. Eu acho que isso que me deu condição de conseguir identificar. Mas eu achei que tinha mais. Ou seja, às vezes a gente cai do cavalo mesmo, né? Com essa questão de litíase que realmente é enjoado dependendo do tamanho e localização. Não é Agora, isso? uma coisa que é interessante, Maurício, se eu pudesse dar uma dica aí para o pessoal que está assistindo, que vai fazer ultrassom,
Que é o seguinte, é medir, quando vai falar de hidronefrose, é medir, colocar a medida do córtex. Por exemplo, escolher o cálice médio e colocar a medida do parênquima, né? Por quê? Vou te dar um exemplo de uma grávida, o mesmo exemplo de uma grávida. Essa a gente vai ter que operar porque ela começou a ter febre e aí é indicação de desobstruir. Mas vamos supor uma grávida que chega lá com uma hidronefrose, um diagnóstico de uma hidronefrose leve. Mas não está com tanto sintoma assim, melhorou com analgésico. Mas a gente vai precisar acompanhar essa hidronefrose, porque se ela piorar, tem indicação de operar. Se ela se mantiver discreta lá, você vai acompanhando o paciente. Então, é muito importante a medida do parênquima, né? A gente vê pouca gente fazendo isso, mas para o urologista é muito importante, principalmente para esses ultrassons seriados, né? Eu não fico muito bravo aqui com os colegas, porque como eu tenho a facilidade de ter no consultório, eu mesmo meço. Você resolve. Mas o ideal é vir com a medida. Olha, ele está com uma hidronefrose e do lado esquerdo o parênquima tem 17 milímetros e do lado direito está com 11, sei lá. Né? Entendi. Tá? O comparativo com o lado contralateral e depois os exames subsequentes. Então, se eu pudesse dar uma dica, é medir o parênquima renal. Pô, legal, legal demais. O urologista vai agradecer. O urologista vai encaminhar sempre para esse colega que está fazendo o ultrassom e está medindo o parênquima. Isso faz uma diferença para a gente. Olha que legal. E é um ponto de referência para o acompanhamento. É o que você está falando, né? Exato. Depois você vai ver se está reduzindo, se está regredindo, se está aumentando, baseado nisso daí também. Muito legal, muito legal. Fernando, eu não quero tomar seu tempo, eu sei que você vai ter que se preparar aí, né? Para a cirurgia aí. Sucesso. Deixa eu só tirar uma dúvida, você falou da grávida, que inclusive é o caso, né? É comum também, né, aparecer umas ectasias em gestante sem litíase. Principalmente do lado direito, né? A progesterona, ela causa uma dilatação do ureter e do sistema coletor renal. Então, tem ectasia, via de regra bilateral, via de regra mais comum à direita, mas pode ser bilateral. E é um desafio para a gente, porque às vezes tá com aquela dor forte. Quando é do lado esquerdo, a gente fica mais tranquilo em fazer o diagnóstico de cálculo de ureter. Mas quando é do lado... Desculpa, quando é do lado esquerdo, quando é do lado direito, é mais difícil fazer o diagnóstico. Sim. Porque a gente já espera que tenha uma hidronefrose, né? Entendi. Por conta da progesterona. Da própria situação mesmo da gravidez. Muito legal. Pronto, era isso daí. Eu te agradeço aí a participação, cara. Foi muito legal mesmo. Que bom a gente bater esse papo aí. Até a gente podia trocar mais ideia mais vezes, né? Vamos marcar outras, né? Para falar de outras. Bora. Né? Maravilha. Vamos falar, de repente a gente fala de neoplasias renais, né, formas de abordagem, o que é importante para o urologista saber também. Né? Ou discutir alguns casos clínicos também, né? Podemos discutir alguns casos clínicos. Aquilo que eu já faço com você no dia a dia, ligar e discutir, a gente faz aqui ao vivo. Isso. Faça mais vezes, inclusive, offline e online, não tem problema não. Combinado. Olha aí, doutora, o pessoal gostou aqui, excelente, acrescentou muito no meu dia a dia, que legal. Que bom. A Margot e o Arielle. Valeu, Fernando. Boa cirurgia para você. Boa noite. Bom trabalho. Um grande abraço. Grande abraço, pessoal. Boa noite. Até mais. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. Tchau, tchau.